entrar na parte conceitual dos impostos, tá? E a gente vai ver também depois contribuições de melhoria e os demais tributos, tá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber, tá? Primeiro aspecto a se saber. Vocês ouvem falar de competência tributária, tá? E ouvem falar também de competência legislativa para criar tributos. Embora pareça a mesma coisa, não é. Tá? Não é a mesma coisa. Tá? Competência legislativa para criar tributos, tá? Se refere ao poder, não precisa anotar isso não, tá? Se refere ao poder que cada ente autônomo possui, União, Estado, Distrito Federal e município, para, por meio do seu respectivo parlamento, seja Assembleia, Câmara, Congresso Nacional, editar leis, né, dispondo, por exemplo, sobre aspectos de base de cálculo, sobre as hipóteses de incidência do tributo, sobre os contribuintes, sobre as multas pelo atraso do pagamento do tributo. Isso é competência legislativa, competência para legislar sobre tributos. A competência tributária, tá, ela é dada pela própria Constituição. Tá? Veja que a Constituição, apesar de não criar tributos, a Constituição não cria tributos, mas ela prevê eles. Tá? E aí tem um aspecto interessante. A Constituição vai falar lá no artigo 146 que lei nacional, fala exatamente assim, lei nacional definirá base de cálculo. Quando a gente fala de base de cálculo, está falando de valor sobre o qual vai se pagar o imposto, taxa, enfim, tributo. Aí fala também nesse artigo, tá, que lei nacional, lei complementar nacional, definirá quem são os contribuintes, né? Quem são os contribuintes que vão pagar o tributo. Então a gente viu duas coisas, base de cálculo, contribuinte, e essa lei complementar nacional ainda vai dizer o seguinte: qual é o fato gerador que vai ensejar a obrigação de uma pessoa pagar tributo. Beleza. Então olha só, aí a Constituição vai prever, né? Ela coloca lá os impostos da União, imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, IOF, ITR, tá? IPI, e aí vai prever também, a par disso, tem lá na Constituição, os impostos estaduais, como por exemplo o IPVA. Aí vocês podem se perguntar, mas espera aí, o IPVA não é um imposto de competência estadual? É um imposto de competência estadual, mas a lei que definiria, tá, base de cálculo, fato gerador, os contribuintes do IPVA, deveria ser uma lei nacional. Aí por que não foi? Porque a União, tá, se omitiu nesse dever de legislar acerca das disposições de caráter geral dos tributos estaduais e também dos tributos municipais. Veja que, quando você vê, por exemplo, IPVA, é a própria Assembleia Legislativa aqui que define base de cálculo, a própria Câmara Municipal que define os aspectos dos tributos do município. Por exemplo, IPTU, quem atualiza a base de cálculo do IPTU é a Câmara Municipal, né? E por que não é o Congresso Nacional? Simplesmente porque o legislador constituinte deixou de exercer essa competência. E aí a Constituição, lá no artigo 23, vai falar que quando a União não exercer a sua competência privativa, os estados e os municípios poderão exercer competência concorrente. Né? Não é assim que a Constituição vai falar? Que quando a União deixa de legislar sobre uma determinada matéria de competência dela, os estados, no que couber, os assuntos de seu interesse, poderão legislar. E assim também os municípios. E aí por isso que a gente tem, por exemplo, leis estaduais que disciplinam sobre IPVA. Mas se de repente a União resolvesse criar uma lei nacional sobre IPVA, valendo para todos os estados, isso seria possível. Não representaria invasão de competência, porque isso está previsto na Constituição. Tá? E isso acabaria com a guerra fiscal também, por exemplo, em relação ao ICMS dos estados. Né? Não teria essa guerra fiscal. Mas enfim, o legislador não fez, então vamos lá. A competência ordinária, tá, está relacionado aos impostos de competência de cada um dos entes, tá, de cada um dos entes políticos. Por exemplo,
os municípios, tá? Os municípios do Brasil têm competência, tá? Para legislar acerca do IPTU, que é o Imposto Municipal, do ISS, Imposto sobre Serviços, e do ITBI, Imposto de Transmissão de Bens e Serviços. Especificamente e apenas sobre esses tributos. O município tal legislou sobre base de cálculo do ICMS. Essa lei é inconstitucional. Por quê? Porque ele está invadindo uma competência que é dos estados. Tá? Uma competência estadual em matéria tributária. Tá? Então, lá no artigo 156, a gente vai encontrar as espécies tributárias do município, as espécies de impostos dos municípios. Existem outras? Existem, tá? Tal como na União, nos estados, que pode se instituir taxas, contribuições de melhoria, tá? Aqui também é possível nos municípios, como a gente vai ver um pouco mais adiante, tá? Os estados, tá? Tem a previsão lá no artigo 155 da Constituição dos seguintes impostos: IPVA, o ITCMD, que é um imposto de transmissão de causa, mortes e doação, que é imposto que se paga quando você recebe uma herança, tá? De alguém falecido, ou quando você recebe uma doação, tá? Para poder registrar os bens em seu nome, vai pagar esse imposto. E o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Tá? Toda vez que houver venda de mercadoria e serviço, vai se pagar o ICMS. Então vamos lá. E aqui, no âmbito da competência da União, a gente vai ter o Imposto de Importação, né? Que vai incidir todas as vezes em que pessoas físicas ou pessoas jurídicas importarem mercadoria estrangeira. Tá? Serviços também. Tá? Seja mercadoria ou serviço importado, né, pelo Brasil, você vai pagar o imposto de importação. Tá? Aí existe um limite de cota, por exemplo, para trazer mercadoria importada do exterior. Se você ultrapassar, ainda que você seja um turista, vai pagar o imposto de importação. A menos que você queira deixar lá com a Receita Federal os 5 iPhones que você trouxe de Miami. Né? Imposto de exportação. Né? Pago sobre mercadorias que saem do território nacional para países estrangeiros. O imposto de renda, né, que é tributado sobre a renda das pessoas, e pessoas aqui, no caso, físicas e jurídicas. O IPI, né, Imposto sobre Produtos Industrializados. O ITR, Imposto Territorial Rural. IOF, sobre operações financeiras, bancárias, venda de ouro, de ações. E o IGF, que é o imposto, né, de grandes fortunas, que até hoje não foi instituído, mas tem a previsão na Constituição. Né? Tem a previsão, entretanto, até hoje essa competência não foi exercida. Então esses seriam, tá, por previsão dos artigos 153 e 154 da Constituição, os impostos da União. Aí vem um aspecto interessante. Tá? Um aspecto interessante. A Constituição vai falar, tá, que é possível a criação de impostos extraordinários de guerra. O que é isso daqui? Tá? Imagina que o Estado venezuelano declarou guerra contra o Brasil, e aí, para fazer frente às necessidades das despesas que uma guerra traz, com gastos, por exemplo, com munição, compra de armas, o Estado brasileiro resolve criar um tributo, como o próprio nome já diz, um imposto extraordinário. Tá? E aí, olha só, aí o Estado brasileiro resolve criar, tá, o seguinte imposto. O ICMS federal. Isso é possível? Sendo que o ICMS é um imposto de competência dos estados? Sim ou não? Não. Por que não? Você deixa lá. Olha só, gente. A doutrina reconhece, tá, que na iminência de um estado de guerra, tá, a União, que tem a competência privativa, tá, a União tem competência plena e privativa sobre tributos, ela pode instituir, tá, um tributo federal que seja de competência de qualquer estado ou município. Então, assim, por exemplo, se a União resolve criar um ICMS federal, tá,
sobre as circulações de mercadorias e serviços que venham decorrer, por exemplo, no âmbito da União, ela pode fazer isso. Essa é a única espécie, tá? Essa é a única espécie de bitributação autorizada por quem? Pela própria Constituição Federal. Tá? A própria Constituição Federal autoriza essa espécie de bitributação apenas em estado de guerra declarado. Tá? Cessando a guerra, o imposto perde a sua razão de existir e deve ser extinto. Tá? Ele se destina apenas a arrecadar. Anota isso daí, que isso é muito importante, tá? Isso cai em concurso. Muito. Tá? Concurso aí da Receita Federal que está vindo, você tem que saber isso daí. A única hipótese de bitributação autorizada pela Constituição é essa. Tá? E aí a doutrina vai dizer que isso não é uma invasão de competência, tá? Porque é uma situação extrema. Porque olha só, vocês não aprendem lá em direito constitucional que na guerra declarada é possível fazer tortura para obter confissão? Não é possível? Não é possível pena de morte em caso de guerra declarada? Aqui é uma exceção. É o mesmo raciocínio. Tá? Beleza, gente? Tranquilo? Tá? Aí olha só, a competência, então, na hipótese de guerra, tá? A União pode instituir qualquer imposto de competência dos Estados, né, com caráter extraordinário, tá? Para financiar as despesas com a guerra. Aí aqui, no âmbito da competência residual, que a Constituição vai falar, tá? É aquela competência que a União possui, tá? Para instituir novos tributos, tá? Instituir novos tributos. Essa competência residual pode fazer com que, por meio de lei complementar, sejam criados novos tributos, por exemplo. Né? E aí esses novos tributos vão ter que ter fatos geradores diferentes de todas essas situações aqui. Porque, agora sim, num estado constitucional de coisas que não está em regime de exceção e nem em guerra, se a União invadisse a competência de um estado, de um município, criando tributo, com o mesmo fato gerador desses aqui, essa criação desse tributo seria inconstitucional, tá? Porque seria uma invasão de competências, tá? Na vigência de um Estado constitucional de coisas. Né? E aí, essa lei complementar que cria novos tributos, ela deve dispor, né, além dos novos fatos geradores, de bases de cálculo diferentes desse daqui e da hipótese de não cumulação. É justamente essa hipótese de não cumulação para que esse novo tributo criado, que pode ser criado, não venha se confundir com os que já existem, porque aí seria bitributação. Tá? Em alguns livros vocês vão encontrar não cumulatividade, mas é a mesma coisa. Tá? E aí, uma incógnita. Como é que fica a situação do Distrito Federal? Sendo que o Distrito Federal não é Estado, né? O Distrito Federal não é município, Brasília não é a capital do Distrito Federal, é a capital federal, como fala o artigo 59 da Constituição. E aí como é que fica? Tá? Existem impostos específicos do Distrito Federal? O Distrito Federal pode legislar sobre quais tributos? Né? A Constituição vai falar, tá, que a competência do Distrito Federal ela é cumulativa. O que isso significa? Tá? O Distrito Federal pode legislar tanto sobre impostos municipais quanto impostos estaduais, desde que o âmbito de incidência seja dentro, né, do espaço do Distrito Federal. Aí você pode se perguntar, mas espera aí, o Distrito Federal não é dividido em municípios, não é dividido em municípios. Né? Como é que vai fazer isso? Ele só tem cidades satélites, que não têm autonomia política, as cidades satélites não têm prefeituras, tem administração, que é uma coisa totalmente diferente de prefeitura, né? Administração regional. Aí, tudo bem, né? Esse seria um argumento. Mas um argumento que cairia por terra, essa sustentação, seria o seguinte: no Distrito Federal existem imóveis, tá? Existem imóveis. E o IPTU não é um imposto de competência da União. Tá? A União não poderia legislar especificamente para IPTU no Distrito Federal. Então, o próprio Distrito Federal poderia exercer essa competência cumulativa, em hipótese excepcional, e legislar sobre, né, os impostos municipais
e estaduais dentro do seu território, dentro da sua base territorial. Tá? E aí é possível, hipótese cumulativa dos estados, né? É possível o estado exercer hipótese de tributação cumulativa, né, em relação ao município? Tá? Em regra, não. Tá? Em regra, não. Imposto municipal, que é isso, é feito pelo município, tá? E estadual pelos estados. Mas imagina a seguinte situação. Tá? Imagina que um novo município foi criado no estado do Amazonas, tá? Município do Alto Solimões. E esse novo município, evidentemente que até ele fazer eleições, né, até ele ter uma Câmara Legislativa, uma Prefeitura, ele vai utilizar parte da administração que já existe no município, de outros lugares, e vai necessitar de leis. Então, nessa hipótese, apenas nessa hipótese, o Estado poderia legislar assuntos de interesse daquele município até que ele pudesse se auto-organizar. Tá? Com simetria constitucional, o Estado poderia legislar até que ele se auto-organizasse. Tá? É o mesmo raciocínio dos territórios. Tá? Os territórios são porções de terras federais, não são estados, né? Onde se aplica a legislação federal. Tá? No momento em que um território vira estado, é claro que ele pode utilizar, por exemplo, a legislação federal no que couber nos assuntos de seu interesse até se auto-organizar politicamente. Beleza, gente? Tá dando para entender? Tá difícil? Então vamos lá. Então, a Constituição Federal... mas aí tem que estudar também. É um assunto complexo. A Constituição Federal, ela não cria tributos, tá? Não cria tributos. Mas ela só define competências. Tá? Veja que você não vai pegar na Constituição Federal, por exemplo, assim, o IPTU. Né? O IPTU é o imposto de competência do município. Para cobrar o IPTU precisa ter 3 melhoramentos mínimos. O IPTU vai observar metro quadrado. Não tem isso na Constituição. Da mesma forma como não vem dizendo que o imposto de importação, a partir de tantos dólares de mercadorias trazidas do exterior, você já vai... Não vem dizendo isso. Tá? Por quê? A Constituição só vem dizendo as competências que cada ente político pode legislar em relação aos tributos nela previstos, em relação aos impostos. Aí essa responsabilidade de dizer base de cálculo, fato gerador, contribuinte, isso aí é responsabilidade do município, dos estados e da própria União. Não é competência da Constituição dizer como cada tributo vai ser cobrado. Tudo bem? Tá? Aí olha só, né? No caso dos impostos, né, e a gente está falando de impostos, como eu falei para vocês, é necessário lei de caráter nacional. Mas, como a União não fez essa lei sobre todos esses impostos aqui, tá? A maioria deles, então os estados exerceram sua competência, sua competência concorrente, e os municípios legislaram sobre os assuntos de seu interesse, que são esses impostos aqui. Tá? Aí vamos lá. Um aspecto interessante do imposto, tá? Claro que esse não é o único, quando a gente for ver os princípios a gente vai ver isso, mas um aspecto interessante, tá? Talvez um dos mais importantes, é o princípio da capacidade contributiva. Tá? O que é esse princípio da capacidade contributiva? Ele vai dizer o seguinte, tá? Que cada um, na proporção das suas riquezas, tá? Na proporção das suas riquezas e da sua capacidade contributiva, ou seja, capacidade de pagar tributos, deve contribuir com os tributos que recaem sobre as suas atividades do dia a dia. Né? Então, por exemplo, se alguém recebe um imóvel no valor de 1 milhão de herança, com certeza vai ter dinheiro para pagar, né, o tributo referente a esse imóvel. Né? Se alguém, por exemplo, ganha 10 mil reais, né, líquidos, com certeza vai suportar a capacidade de pagar o imposto de renda. Se alguém tem imóvel e não se enquadra naquelas hipóteses de até 3 salários mínimos, não é um idoso acima de 60 anos, tá? Mas é uma pessoa jovem, empregada, vai ter capacidade então para pagar o IPTU. Né?
Então, olha só. A Constituição Federal, lá no parágrafo 1º do artigo 145, ela fala de uma coisa chamada capacidade econômica. Perdão. Aí ela vai falar assim, né? Os tributos serão cobrados sempre que possível. Olha só essa palavra, sempre que possível, tá? Ou seja, preferencialmente, segundo a capacidade econômica de cada contribuinte. Tá? Olha só um dado interessante. Tá? Por que eu coloquei para vocês aqui capacidade econômica versus capacidade contribuinte? Porque isso é diferente. Olha só, capacidade econômica é uma medida da riqueza de uma pessoa. Tá? A capacidade contributiva é a medida de quanto se pode contribuir, porque não é a mesma coisa. Né? Olha só, um cidadão americano, né, que seja um cidadão milionário, que venha passar férias, por exemplo, na cidade do Recife, tá? Esse cara tem capacidade econômica, tá? Mas ele não tem capacidade contributiva no Brasil. Por que ele não tem capacidade contributiva? Porque ele não é cidadão nacional. Ele não está praticando nenhum fato gerador enquanto está de férias aqui. A não ser que ele decidisse comprar um imóvel. Isso aí era diferente. Mas se só viesse passar férias no Brasil, qual é o fato gerador que ele está praticando? Nenhum. Nenhum fato gerador. Tá? Então, olha só. Embora ele tenha capacidade econômica medida pela sua riqueza, a riqueza dele não pode ser tributada pelo Estado. Tá? Não pode ser tributada. Mas aqui, quando se fala de capacidade contributiva, está se falando nada mais, nada menos do que o quê? Que é um sujeito nacional, tá? Que possui patrimônio, né? Possui um determinado patrimônio, e que esse patrimônio é alcançado pela legislação que prevê que na prática de um fato ele venha a ser tributado. Né? E aí esse patrimônio pode ser patrimônio de imóvel, pode ser um patrimônio em dinheiro, pode ser um patrimônio em ações, em valores a receber. Tudo isso é patrimônio. Tá? Então, olha só. Capacidade econômica é riqueza, medida de riqueza. Mas então por que o legislador, tá, colocou capacidade econômica em vez de capacidade contributiva? Tá? Isso foi uma questão de técnica. Tá? À época, preferiu colocar capacidade econômica porque dava um sentido mais amplo de que poderia envolver riqueza e dentro de quem tem patrimônio tem capacidade de contribuir. Tá? Mas o sentido correto é capacidade contributiva, tá? Até porque o princípio é da capacidade contributiva e não da capacidade econômica, tá? E aí o que vai falar esse princípio da capacidade contributiva, tá? Vai falar que deve-se praticar justiça fiscal, tá? O que é justiça fiscal? Justiça fiscal é um aspecto do princípio da igualdade, do princípio da isonomia, que é dar a cada um, né, aquilo que é devido na medida de sua desigualdade em relação aos demais. Ou seja, em outras palavras, é desigualar os desigualmente desiguais. Tá? Isso também se manifesta no direito tributário. É por isso que, por exemplo, existem hipóteses de isenção de determinado tributo para uma pessoa que se encaixa numa situação. Querem um exemplo? Tá? Salvo engano, é a Lei 7.138 de 85, salvo engano, ou 787, enfim, começa com 7.000. Ela vai dizer o quê? Gente, por favor, tá? Depois vocês não vão entender e vão ficar com dúvida na prova. Essa lei federal, ela vai dizer o seguinte, que os aposentados, tá, que forem portadores de cardiopatia grave, câncer, tá, doenças com mal de Parkinson, Alzheimer, doenças graves, tá? Eles têm o direito à isenção do imposto de renda. Tá? Então, por exemplo, se você tem um pai, um avô que é doente e ainda paga imposto de renda, saiba que você pode pedir a isenção do imposto de renda das aposentadorias dele. Não é retroativo? Não, retroativo não, mas daqui em diante sim. Tá? Você pode pedir. E o deferimento deve ser de imediato. Tá? Vai pedir, né? Então, olha só.
que é isso aí? Isso é uma manifestação do princípio da justiça fiscal, tá? É desigualar uma pessoa que está em estado de condição desigual em relação a outros aposentados que têm saúde, por exemplo, tá? Aí olha só, né? O que é objetivo então esse princípio da isonomia, que está relacionado à capacidade contributiva? O objetivo, tá? Fazer com que, apesar de uma pessoa dever contribuir, tá? Dever pagar tributos, mas deve-se observar a sua situação, tá? A sua situação econômica em relação a outros que pagam esse mesmo tributo. É por isso que, por exemplo, algumas pessoas, dependendo da sua renda, elas têm uma diferenciação no cálculo do IPTU. Tá? Elas conseguem receber alguns benefícios em relação ao IPTU. É por isso que uma empresa, por exemplo, dependendo do lucro dela, ela tem um regime de tributação diferenciado. Ela tem um regime de tributação mais benéfico do que outra que tem maior número de empregados, uma maior renda. O que é isso? É uma manifestação do princípio da capacidade contributiva. Eu não vou tributar da mesma forma uma empresa que tem um faturamento anual de 10 bilhões de reais ou 1 bilhão, não vou tributar da mesma forma uma empresa que tem um faturamento anual de 200 mil reais. Tá? Isso não seria justiça fiscal, não seria isonomia. Tudo bem? Tá? Aí olha só, as características dos impostos. Tá? Os impostos aqui, quando estou falando, são todos os impostos, esses aqui. Tá? Eles têm como características a situação de poder ser impostos reais ou pessoais. Tá? O que é um imposto real, gente? O que é um imposto real? Quando se fala que o imposto é real? Imposto real, nada mais nada menos, é aquele imposto cuja base de cálculo ela é determinada sobre coisas. Tá? A base de cálculo dela é sobre coisas, sobre valores. Por exemplo, o ICMS incide sobre o quê? Mercadoria e serviços. O IPI incide sobre o quê? Produtos industrializados. Né? Imposto de importação, bens e serviços importados. Tá? Veja que em alguma dessas situações eu estou falando de pessoas? Não. Né? Você pode até argumentar a seguinte questão: mas no ICMS há transferência numa cadeia de mercadoria do ICMS para outras pessoas. Isso é substituição tributária para frente. Tá? Isso não é um aspecto de pessoalidade. Tá? Isso não está relacionado com a pessoa. Né? O ICMS, isso é substituição tributária para frente. Eu repasso aquilo que eu paguei para outro que vai fazer uma operação de compra e venda. Mas imposto de caráter real é exatamente isso, tá? A incidência, base de cálculo sobre coisas, tá? Não sobre pessoas. Diferentemente do imposto de renda, tá? O imposto de renda, sim, é um imposto de caráter pessoal, tá? Porque ele está relacionado à pessoa, à sua renda pessoal, tá? Não incide sobre a renda? Tá? Incide. E aí, essa diferenciação dele para os demais impostos. Tá? Por que ele é pessoal? Porque ele não incide sobre coisas, ele incide sobre a pessoa. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos ou não paga nada. Né? Quem ganha, por exemplo, muitos valores e doa, vai ter isenções. Olha só outro aspecto da pessoalidade do imposto de renda. Quando você faz na tua declaração, você coloca, por exemplo, plano de saúde, você coloca, estão aceitando pós-graduação, despesas com faculdade, psicólogo, psiquiatra, médico, todas essas despesas que eu acabei de citar, assim, despesas também com escola de filhos, empregadas, tá? Todas essas despesas fazem com que seja abatido o valor do imposto de renda pagado. Né? Então, por exemplo, se você tem essas despesas, talvez você não venha até nem pagar nada de imposto de renda, porque essas empresas vão entrar no cálculo, tá? E vão abater o valor que você teria de imposto a pagar. Agora, se você não tem essas despesas e tem uma renda considerável, você vai ser tributado e possivelmente ainda terá imposto a pagar, tá? Imposto de renda. E é uma porrada mesmo. Tá? Imagina você pagar 8 mil reais de imposto de renda.
É muito dinheiro. Por ano. Como? E é um dinheiro que não volta. Exatamente isso. Tá? É um dinheiro que não volta para você. Tá? Mas isso é uma característica dele, da pessoalidade dele. Pode falar. O IPTU seria real? Real. Tá? Porque ele é tributado sobre o valor da coisa, o valor do imóvel. Exatamente. Né? Sobre o valor do imóvel. Tudo bem, gente? Tá dando para entender? Outra característica dos impostos, referibilidade. O que isso quer dizer? Referibilidade nada mais nada menos é do que referencial. Tá? E aí, qual é o referencial para se cobrar imposto? Referencial é a hipótese de incidência. Tá? O que é a hipótese de incidência? Hipótese de incidência, tá? É a prática de um fato gerador, tá? Previsto em lei. Isso é hipótese de incidência. Por exemplo, fato gerador de pagar IPTU. O que a lei vai dizer? Ter a propriedade de imóvel. Então, por exemplo, isso é a hipótese de incidência, ter a propriedade de imóvel. Então, se você comprar um imóvel, você vai praticar o fato gerador de IPTU e vai pagar. Isso é referibilidade. Os impostos devem se referir, tá, à prática de um fato gerador. Tá? A materialização de um fato gerador previsto na lei. Isso é referência. Tá? Ele está relacionado, então, a quem paga, a pessoa que paga. Paga a pessoa que praticou o fato gerador. Tá? Isso é referibilidade. Outro aspecto interessante, pessoalidade obrigatória. Tá? O tributo, tá? O pagamento do imposto, ele não vai ser delegado por conveniência das partes a uma outra pessoa. Pode até uma outra pessoa pagar para você. Você ajustar e dizer, olha, paga para mim o imposto de renda, depois a gente se acerta. Tudo bem, mas não vai sair da prática do fato gerador você, porque a renda era sua, a renda tributada foi sua. Então não tem como mudar esse fato gerador. Por exemplo, você é o proprietário de imóvel. Olha esse outro exemplo. Ele é o proprietário de imóvel, né? E aí ele decidiu alugar para ele esse imóvel. Tá? Ele fez um contrato de aluguel e esse contrato de aluguel vai se reger pela lei do inquilinato. Tá? A lei do inquilinato é a lei que trata de contratos entre locador e locatário. Tá? Pois bem, ele é o locador, ele é o locatário. Aí você colocou a seguinte cláusula, tá? Que ele vai se responsabilizar pelo pagamento do IPTU, do imóvel. Tá? Você fez um contrato, por exemplo, de 3 anos com ele. Vai se responsabilizar pelo pagamento do IPTU. Aí o que aconteceu? Ele não pagou o IPTU. Não pagou o IPTU. Mas o município veio cobrar o IPTU de você. Não veio cobrar o IPTU dele. Tá? E aí você poderia até argumentar o seguinte, mas o imóvel está alugado, eu não devo pagar, tá? Não tenho que pagar esse IPTU, não posso pagar. Tá? Aí o STF vai e diz o seguinte, porque ele está na jurisprudência do STF, né? As convenções pessoais, ou seja, contratos, não podem ser oponíveis contra a fazenda pública. Então isso significa que você deveria pagar o tributo, já que ele não pagou, e aí depois você se acerta com ele, cobrando ele no juizado especial, por ele ter quebrado a promessa do contrato. Tá? Mas o tributo não vai passar da sua pessoa para ele. É pessoal, a obrigação é pessoal. É a mesma coisa, por exemplo, se você comprar, né, um automóvel, aí você, né, vendeu para um parente teu, mas não fez a transferência da propriedade. Tá? Ele não fez a transferência e continua no seu nome. Você continua sendo o sujeito pessoal da coisa, porque o outro só está com a posse, mas você ainda é o proprietário. Então, tá? Se ele passar 5 anos sem pagar, o Estado vai fazer uma execução fiscal contra você. Né? E aí você que vai suportar o encargo tributário. Tudo bem? Então, características de pessoalidade obrigatória é isso. Tá? A pessoa que pratica o fato gerador, tá? Essa pessoa é obrigada a pagar o tributo. Tá? Base de cálculo definida por lei. Tá? A lei deve definir, tá, a base de cálculo do tributo, que pode ser o valor da coisa, tá? Pode ser um percentual sobre o valor da coisa, pode ser uma unidade por metro quadrado, tá? Como acontece, por exemplo, com o IPTU.
Então, o legislador pode definir os critérios, tá? Sobre os quais vai haver uma base de cálculo sobre os impostos exigíveis pelo Estado. Tá? O Estado pode exigir a cobrança do tributo, do imposto, de duas formas. Na forma administrativa, que é a forma normal, né? Você, por exemplo, receber a notificação de lançamento de um IPTU, né? O IPVA não, porque ele já é um tributo lançado por homologação, já fica lá e você, quando vai ter que licenciar, vai ter que pagar para poder licenciar o automóvel. Mas o IPTU não, é um imposto lançado, né? Você recebe a notificação e aí isso, a partir daí se inicia a cobrança administrativa, tá? Você pode impugnar esse valor, não concordar, buscar a administração, né? Discutir isso administrativamente, o valor, aí tudo bem. Enquanto correr essa discussão, você não paga. Aí digamos que a administração, pelo Conselho Fiscal, decide que não está equivocada a cobrança do tributo e que você deve pagar. Aí você ainda assim se resignou, não pagou. Tá? Passou um tempo, aí no quinto ano após o fato gerador, por exemplo, você deixou de pagar o IPTU do ano de 2010. Passou 2011, 12, 13, 14, 15. No ano de 2016, tá? Passados mais de 5 anos da prática do fato, nasce para a administração, ou seja, para a fazenda pública, o direito de executar judicialmente essa cobrança. Tá? Aí agora a cobrança do tributo vai ser judicial. Né? E aí, nessa situação, a fazenda pública pode fazer o quê? Pode fazer o lançamento das seguintes opções. Né? Procurar se você tem renda, se tem dinheiro no banco, pelo sistema Bacen-Jude. Tá? Aí ele vai pegar o teu CPF, vai ver tudo que você tem, né? E aí o juiz pode determinar o bloqueio da sua conta bancária. Pode determinar o bloqueio da sua conta bancária, e aí você terá, né, bloqueio por um período de 24, 48 horas, e aí o devedor tem 5 dias para contestar o pagamento desse tributo, né, ou recolher a dívida, o valor da dívida, tá? Recolher judicialmente. Se ele não fizer isso, em 30 dias vai haver o quê? A execução fiscal. A Fazenda Pública, o oficial de justiça pode te notificar, pode fazer um levantamento dos teus bens e você pode ter bens levados a leilão. Tá? E aí esse leilão judicial vai servir o quê? Para pagar a dívida tributária. Tá? Pagar a dívida tributária. Então, eles são exigíveis pelo Estado. E não oponíveis. Não oponíveis significa que não há como se opor à cobrança de um tributo, porque é algo que está previsto na Constituição. Quando a gente aceita a Constituição pelo contrato social e as leis, nós devemos nos sujeitar a ela e não há hipótese de dizer eu não vou pagar esse tributo. Você pode até discutir a cobrança, mas isso não significa que se a Fazenda Pública tiver razão, você vai deixar de pagar. Eu que tenho pelo pagando imposto de renda? Nenhum, né? PVA, ICMS, né? Quer dizer, os impostos não estão vinculados, via de regra, a uma contraprestação. Mas as taxas, tá? As taxas, elas estão vinculadas a uma contraprestação. As taxas enquanto tributos, tá? E aí, o que a Constituição Federal vai falar? Ela vai falar que as taxas podem ser instituídas pela União, pelos estados, pelo tá quente? Distrito Federal e município. Tá? Vocês querem que abra a porta? Melhor? Não, Aumentaram? ele aumentou. Aí olha só. Né? União, Estado. Gente, vamos lá, tá? Depois que vocês verem isso, daqui a pouco acaba a aula, ninguém vai morrer não, tá? União, Estado, Distrito Federal e município, tá? Esses entes públicos podem instituir as taxas, tá? E aí o que vem a ser uma taxa, tá? Um ponto que a gente tem que logo de início destacar, que taxa, tá? A partir de hoje vocês não vão mais falar assim. Taxa, ela não é cobrada para qualquer coisa, tá? Por exemplo, aí o cara fala assim, não, a taxa de ônibus, a taxa disso, a taxa daquilo, não. A taxa é cobrada mediante um serviço público contraprestacional, tá? Regido por regras de direito público, como a gente vai ver. Então, olha só, né? As taxas podem ser cobradas por duas situações.
serviços públicos e poder de polícia. Tá? Aí, serviços públicos. Quais são os serviços públicos que deverão ser remunerados por meio de taxa? Então, olha só. Nessa classificação de serviços públicos, vocês vão aprender com a Aloysio, existem os serviços essenciais, tá? Os serviços não essenciais, tá? E os serviços de natureza universal. Tá? Olha só, quando se fala em serviço uti singuli, tá? Está se falando nada mais nada menos de que um serviço, né, que tem uma utilidade e que é remunerado por meio de uma taxa de utilização singular. Por isso que o nome é uti singuli, utilização singular. Significa o quê? Que esse serviço, tá? Ele não, a taxa cobrada por ele não deve ser cobrada para todos, tá? Porque um determinado contribuinte, tá, por ter, por exemplo, um imóvel, tá, por se enquadrar numa situação, é que vai pagar essa taxa. Por exemplo, a taxa de emissão de passaporte pode ser cobrada, é um serviço público potencial, né, colocado à disposição dos usuários. Mas a taxa de emissão de passaporte pode ser cobrada de todo mundo? Só quem tem interesse na emissão do passaporte. Tá? Só para essa categoria de pessoas é que vai ser cobrado. As taxas, as custas judiciais do processo podem ser cobradas de todos? Não. Apenas da parte que perdeu e precisa recorrer, que vai pagar as custas. As taxas, por exemplo, de registro de imóveis em cartórios podem ser cobradas de todos? Especificamente de quem utiliza esse serviço. Aí, olha só, um aspecto interessante. Há algum tempo atrás, levantou-se a possibilidade da cobrança da taxa de iluminação pública. Taxa de iluminação pública. Olha só que coisa absurda. Né? Por que não se poderia cobrar taxa de iluminação pública? Porque algumas pessoas se beneficiam não necessariamente sendo contribuintes. Por exemplo, alguém que vem da França, né, a turismo na cidade de Manaus, vai se beneficiar da iluminação pública. Tá? Então, moradores de rua se beneficiam da iluminação pública. Então, não há razão para se cobrar taxa de iluminação pública. Por quê? Porque a iluminação pública, ela não é um serviço. Ela é uma disponibilidade colocada pelo Estado para todos. Tá? É o chamado serviço universal. Por isso que se fala em contribuição para a iluminação pública. Contribuição para o custeio da iluminação pública, COSIP. E não se fala em taxa. Né? A taxa pressupõe o quê? Que você seja usuário de um serviço, tá? E que esse serviço seja fornecido regularmente e possa ser dividido mediante unidades. Vamos lá, vai ficar mais fácil de entender. Tá? Então, são tributos retributivos e prestacionais. Por exemplo, aqui, puxando para cá. Energia elétrica doméstica. Isso é um serviço público? É um serviço público, gente. É um serviço público. Você paga taxa de luz. Por quê? Existe uma diferença entre energia elétrica doméstica, né, que é a energia que você vai pagar mediante, né, um contrato, né, você vai se cadastrar, vai passar a ser uma unidade consumidora e esse serviço vai ser distribuído na sua casa. E aí, olha a diferença para a iluminação pública. O Estado consegue calcular quantas pessoas se beneficiam da iluminação pública? Não. Né? Porque todos os turistas que não moram aqui em Manaus, que estão aqui na cidade nesse momento, estão se beneficiando dela. Então não dá para medir exatamente quantas pessoas se beneficiam da iluminação pública. Agora, da energia elétrica que chega às residências, o Estado consegue medir. Tá? E aí esse serviço é cobrado por meio de taxa. Né? Olha só outro aspecto interessante, parecido com a iluminação pública que foi considerada inconstitucional pelo STF. Algum tempo atrás, chegou-se a criar a taxa de lixo urbano. Olha só a inconstitucionalidade disso. Tá? Uma pessoa que não possui imóvel, tá, residência, pode contribuir para o lixo urbano. Até mesmo
nesse caso aí, um turista de passagem pela cidade, não tenha boa educação, pode jogar lixo, né, e contribuir para o lixo urbano. Mas existe uma diferença entre lixo urbano e lixo doméstico. O lixo doméstico é produzido apenas por aqueles que têm a residência, que têm uma residência. Então, o STF decidiu que a cobrança da taxa de lixo urbano era inconstitucional, tá? Mas a taxa de lixo doméstico, né, essa é constitucional, tá? Porque quando o carro coletor de lixo passa na sua residência, ele não pega o lixo que está na rua, ou ele pega o lixo doméstico, tá? E aí, ao produzir lixo doméstico e exigir que o Estado ofereça um serviço de coleta, você paga por um serviço, tá? Há uma contraprestação nesse serviço, né? É diferente da iluminação pública. Ou todos vocês pagam iluminação pública? Não, mas todos se beneficiam, né? Agora, é claro, energia elétrica vocês só vão se beneficiar se pagar, a menos que tenha um gato em casa, né? Água, né? Não é um serviço? Fornecimento de água para as residências não é um serviço? É um serviço, tá? E por meio dele você paga também uma taxa pelo benefício desse serviço. Então, o STF entende, gente, que a taxa que remunera serviços públicos, ela tem natureza tributária, tá? Coloca isso daí, tá? A taxa de serviços tem natureza tributária. A taxa de serviços tem natureza tributária. E, em regra, a taxa de serviços tem natureza tributária, vírgula, e em regra, a taxa de serviços tem natureza tributária, vírgula, e em regra, tem natureza de direito público. E, em regra, tem natureza de direito público. Em regra, tem natureza de direito público. Olha só outra diferença, né? Você não paga taxa pela educação pública. Não paga taxa pela educação, por exemplo, numa universidade pública. Você não paga taxa de saúde, você não paga taxa de segurança pública, não paga a taxa de museus. Por quê? Porque todos esses são serviços públicos universais, tá? Serviços que atendem a toda a coletividade. A segurança pública é para todos. A educação gratuita é para todos. O sistema SUS é para todos. Você não paga por isso taxas. Mas como é que esse serviço se remunera? Aí vem a questão. Lembram que eu falei na aula passada que os impostos se destinam a financiar a atividade estatal, a receita de impostos, né? Eles não são vinculados especificamente a uma atividade, imposto para a educação, não é, tá? Mas a receita de impostos, ela vai custear essas atividades, vai custear exatamente os serviços uti-universo, tá? Ou serviços universais, que atendem a todos. Mas os serviços singulares, tá? Que atendem consumidores específicos, esses são remunerados por taxas, tá? Aí, um aspecto interessante, tá? Um aspecto interessante. Para você saber, né, quando você está diante de um serviço público remunerado por taxa, é só fazer a seguinte distinção, tá? Esse macete aqui. O que eu pago? Tá? Eu pago uma taxa, tá? O que eu ganho pagando essa taxa? Eu ganho, por exemplo, né, o recolhimento do lixo doméstico. Eu ganho, por exemplo, o direito de fazer as provas para obter a minha CNH, taxa de emissão da CNH. Eu ganho o direito de dar prosseguimento ao meu pedido de passaporte, taxa de emissão de passaporte. Eu ganho o direito de o meu processo, o meu recurso correr, as custas forenses.
eu ganho, por exemplo, o meu direito de registrar um imóvel, registrar um documento no cartório, eu paguei as taxas cartorárias por isso. Tá? Aí, outro aspecto, tenho matrícula, no caso, por exemplo, de serviços que beneficiam diretamente a tua residência. Tenho matrícula. Eu tenho matrícula pelo IPTU, a minha casa eu pago taxa de luz, recebo luz na minha casa, recebo água, tá? Tenho matrícula. Então, diante desse macete, tá? Todas as vezes vocês vão saber, tá? O que vocês estão pagando, que serviço é esse, seria remunerado por taxa, tá? Aí a gente já vai ver a distinção entre taxa e preço público, tá? A gente vai ver a diferença disso daí. Mas antes disso, tá? Vamos ver uma outra fonte de taxas, tá? Poder de polícia. Poder de polícia não é a mesma coisa que poder da polícia, tá? Então, o que consiste o poder, as taxas pelo poder de polícia, tá? São taxas cobradas em razão da fiscalização do Estado, tá? Em razão da fiscalização do Estado ao exercício de direitos da propriedade da livre iniciativa. Por exemplo, você ser dono de uma boate, você ser dono, por exemplo, de um restaurante. Isso são propriedades, tá? Isso é propriedade de um bem, de um empreendimento, de um negócio, tá? Para que esse negócio possa funcionar de forma regular, você precisa pagar taxa. Não precisa pagar taxa? Você não paga alvará de funcionamento? Tá? Paga taxas pelo funcionamento desse serviço. E aí, a doutrina entende que existem dois tipos de taxas de poder de polícia, tá? A taxa pelo funcionamento, tá? Que representa os alvarás que se paga, tá? A taxa de licenciamento e a taxa pela localização, tá? Essa taxa de localização, tá? Tanto a jurisprudência quanto a doutrina vai dizer que ela pode ser diferenciada em razão do lugar. Aqui, olha só um aspecto interessante, né? A gente viu lá nos impostos, tá? Que se fala no princípio da capacidade contributiva e na isonomia, na igualdade, né? Se fala. Aqui, tá? A cobrança de taxas diferenciadas em função da localização do imóvel é um aspecto do princípio da igualdade, da isonomia. Porque, olha só, vocês já vão entender a justiça fiscal nesse critério. Imóveis localizados na Ponta Negra, no Veralves, no Parque 10, no Adrianópolis, eles têm o mesmo valor de mercado? O negócio de giro é o mesmo de um imóvel, por exemplo, localizado no Jesus Me Deu? Tá? Vamos supor uma casa de shows lá no Jorge Teixeira. Ela tem o mesmo potencial econômico de uma casa de shows no Veralves? Claro que não. Tá? Então, olha só, em razão desse aspecto, tá, de áreas diferenciadas economicamente no mesmo espaço urbano, o STF autoriza, tá, que os municípios venham legislar criando taxas de localização de um estabelecimento diferenciadas em função da área, tá, da área econômica de uma determinada zona da cidade. Tá? Então é por isso que pode-se cobrar a taxa pelo poder de polícia, tá? Em razão do funcionamento, tá? Licenciamento da obra e também da localização desse empreendimento. Gente, o rapaz que está organizando o evento, ele está bem aqui, vocês autorizam ele entrar para falar? Só um minutinho. Então, gente, né? A taxa pelo poder de polícia é isso, tá? É uma taxa que o poder público, no caso o município, o Estado também, vai cobrar em razão da localização de um empreendimento e pelo próprio funcionamento. Aí um aspecto interessante, tá, é que vai dizer que essa taxa do poder de polícia, ela serve justamente para remunerar a atividade de fiscalização, tá? Serve justamente para isso. Tá? E aí, como é que vai se dar essa base de cálculo? Tá? Como é que vai se dar a base de cálculo de uma taxa? Tá? Bom, a Constituição Federal, lá no artigo 145, parágrafo 2º, vai dizer que ela deve ser diferente da base de cálculo dos impostos. Então, olha só, um aspecto interessante. Tá? O IPTU é cobrado não apenas em razão do metro quadrado do imóvel,
não apenas em razão do metro quadrado do imóvel, mas é cobrado também pelo tipo de construção. Se uma casa, por exemplo, tem um mesmo espaço, tem 60 metros quadrados, mas essa casa é de alvenaria e a outra é de madeira, é óbvio que a casa de madeira, tá, vai pagar um IPTU menor. Tá? Isso é a legislação que determina. Aí o IPTU vai ser cobrado também, não só em relação àqueles aspectos, tipo de construção, tá? A idade da construção, tá? O tempo, tá? Que aquele imóvel, a utilização do imóvel, a localização. Por exemplo, o IPTU mais caro, metro quadrado mais caro da cidade de Manaus, os 2 metros quadrados mais caros, são da área da Ponta Negra e da área da Recife, aqui. Essa área aqui são as áreas mais caras de Manaus. Terceira é de João Batista. Então, o imóvel localizado nessas adjacências vai ter, claro, IPTU maior do que o imóvel localizado na periferia de Manaus. Tá? Ainda que tenha a mesma metragem, tá? Mas isso não tem qualquer relevância, porque os aspectos não se baseiam apenas no metro quadrado. Tipo de construção, as benfeitorias realizadas, isso vai influenciar no cálculo do imposto. As taxas, tá? Elas terão uma base de cálculo diferenciada. Elas podem ser em função da prestação do serviço, e elas, principalmente, tá? Elas se destinam a ter uma correlação razoável com a prestação, ou seja, ela serve para remunerar o serviço prestado. Se o poder público, por exemplo, imagina que o município tem um gasto mensal com a coleta de lixo, só um exemplo aqui. Imagina que o município gaste mensalmente com a coleta de lixo na cidade de Manaus 100 mil reais. Gasta mais, mas vamos colocar aqui 100 mil reais. Aí imagina que as taxas de lixo doméstico cobradas dos imóveis na cidade de Manaus venham superar, por exemplo, 300 mil reais. Né? Então, olha só, não haveria, né, legalidade na cobrança dessa taxa, porque ela está visando o lucro. Tá? Está visando o lucro. E a taxa não é cobrada com esse objetivo, é cobrada com o intuito de remunerar o serviço. Tá? Porque, indiferentemente dos impostos, que tem a função arrecadatória, as taxas têm a função de prestação de serviço. Destinam-se a remunerar o serviço. E aí, por exemplo, pode ser cobrada pelo próprio custo do serviço, como por exemplo, nas custas forenses, tá? O valor da taxa se dá em razão do valor da causa, tá? Cobrado em razão do valor da causa. Né? Aí, por exemplo, nos cartórios, cada serviço vai ter o valor dos seus emolumentos. Ela pode ser expressa em unidades de medidas, por exemplo, metro quadrado, valor unitário. Por exemplo, a taxa de lixo doméstico é cobrada em razão do metro quadrado do imóvel. Tá? Entende-se que um imóvel com uma metragem maior vai produzir mais lixo do que um imóvel com espaço menor. Tá? Outro aspecto interessante, tá? A taxa de manutenção, tá, dos valores mobiliários. Valores mobiliários não é a mesma coisa que valores imobiliários. Tá? Valores mobiliários está relacionado, por exemplo, mercado de ações, mercado financeiro, ganhos de capital. Tá? São medidos em BTNs, tá? São base tributária monetária nacional. Esses valores de BTNs, bases do título do Tesouro Nacional, perdão. Esses valores, tá, são medidos em unidades. Então, por exemplo, quem tem 1.500 BTNs, né, que corresponde a tanto em reais de ações, vai pagar uma taxa disso, daquilo, de manutenção, progressivamente. Tá? E aí, o que é mais importante a gente saber aqui em relação às taxas? A diferença de taxa para preço público. Né? O que diferencia os dois? Vamos lá. Preço público, tá? Preço público é a mesma coisa que tarifa. Tá? Preço público é a mesma coisa que tarifa. Quando é que se cobra preço público? Tá? Existem alguns serviços públicos que não são serviços essenciais. Tá? Não são serviços essenciais. Como, por exemplo, serviço de correios, serviço de telefonia. Né? Hoje o Estado brasileiro é um dos poucos países que ainda tem um monopólio desse serviço, porque a maioria dos países o serviço de telefonia é livre, o mercado é livre.
Tá? Esses serviços, tá, não são considerados serviços de caráter essencial, não são serviços divisíveis. Tá? São serviços que podem ser cobrados por meio de preço público. Por exemplo, né, o serviço de transporte urbano, tá, embora pela prestação do serviço seja considerado essencial, ele não é um serviço tão mais importante do que, por exemplo, o serviço de água, né, numa cidade. Porque se você, por exemplo, passar, mesmo na cidade de Manaus, claro que isso vai provocar um caos, mas se passar, por exemplo, 2 dias sem água na cidade de Manaus, com esse calor que faz, isso vai provocar um caos social muito maior do que se a cidade passasse 2 dias sem ônibus, com certeza. Tá? Mas olha só, o serviço de transporte urbano, tá, por ele ter um caráter multi-universo, não é um caráter singular, ele serve a várias pessoas. Serve tanto a pessoa que não tem automóvel, quanto a pessoa que tem carro, né? Que um dia, por exemplo, não vai para um determinado lugar de ônibus. Então é um serviço multi-universo e ele é remunerado, nesse caso, por tarifa. Tá? Tarifa, preço público. Tá? E aí, como o artigo 175 da Constituição vai falar o seguinte, que a concessão de serviços públicos pode ser por meio de contrato de concessão ou permissão. O que isso significa? Alguns serviços, o Estado, por não ter condições de prestá-lo, vai delegar um particular, vai delegar um terceiro. Tá? E aí esse terceiro, por exemplo, imagina que a cidade de Manaus faça a concessão para transporte de metrô, o serviço de metrô na cidade de Manaus. Esse serviço não vai ser remunerado por meio de taxa, tá? Porque não tem como você cobrar mensalidade. A taxa não é no caso de bens domésticos, por exemplo, como água, esgoto, lixo, luz, não é cobrada mensalmente. Aqui na tarifa, no preço público, você não tem como cobrar mensalmente. Né? O serviço é colocado em disponibilidade, tá? E o usuário só vai usar o serviço quando ele quiser. Tá? O preço público, a tarifa, só vai usar quando quiser. Né? Ele não vai usar constantemente como na taxa. Né? Se você não pagar a taxa de luz, não vai ter luz na tua casa. Né? Agora, nem sempre você vai precisar de ônibus. Até a pessoa que pega ônibus amanhã pode andar de Uber, depois de carro. Tá? Então, o preço público ele é regido por meio de um contrato. Tá? Contrato e normas de direito privado. É por isso que, por exemplo, quem presta serviço que remunera por meio de tarifa, como por exemplo, Correios, as empresas de ônibus da cidade de Manaus, empresas de metrô, companhias de fornecimento de gás, tá? Elas se submetem a regime de direito privado, tá? Regime contratual. E aqui, na prestação de serviços públicos, o regime é sob normas de direito público. Tá? Em alguns casos, é claro, existem concessionárias, mas a doutrina entende que, por exemplo, é incorreto se falar tarifa de água, né? Mas sim taxa. Tá? Por ser um serviço multi-singular, tá? Um serviço singular. Tudo bem, gente? Tá? Com relação a isso daqui, essa parte de taxa, ela é um pouco mais complexa do que impostos. Tá? Aí eu vou verificar a necessidade, aí antes da prova a gente pode fazer uma atividade, tá? Mas eu não vou dizer qual é o dia, não vou dizer porque senão vai vir gente só para fazer isso, tá? Pode ser qualquer dia que a gente faz um exercício aqui valendo ponto. Tá? Então, pelo horário, eu ia falar aqui de contribuição de melhoria. Vocês querem continuar? A gente deixa para a próxima aula. Posso continuar? Então vamos continuar, gente. Vamos continuar ou não? Então, gente, eu vou terminar. Quem quiser sair, pode sair. Mas vamos lá, olha só. Isso aqui é rápido, tá? Contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria. O que é contribuição de melhoria?
Bom, ficar mais fácil de entender. Imagina que isso aqui, tá? É uma rua, né? Aí aqui tem casas simples, tá? Todas seguem o mesmo padrão, casas populares. Só que aqui, né, tem o rio, né, ou pode ser o mar, sei lá. Aí bem aqui tem um mangue, né? Tem uma área de mangue, né? Uma área verde, a praia, né? Aqui não tem nada. Aqui tem um terreno, né? Tem um terreno de uma, vamos supor aqui, de uma transportadora, né? Aqui os containers. Aí o que acontece? O poder público decide construir uma obra, tá? Decide construir uma obra nesse local. Quando ele vai construir essa obra, ele não vai pedir dinheiro das pessoas aqui, obviamente, né? Ele vai construir essa obra por meio de quê? Da receita tributária, da receita de impostos que o município possui. Aí, o que acontece? Essa área aqui, né, o poder público resolve fazer, né, uma área aqui de lazer, com quadras, né, com quiosques, né? Aí faz aqui uma pista, aqui, uma ciclovia, faz uma área de lazer à beira-mar ou à beira-rio, tá? Uma orla. O que acontece? Se essa casa aqui valia, por exemplo, antes dessa obra 50 mil, com certeza com isso daqui, ela vai ter um acréscimo no patrimônio. Não vai ou não vai? Né? Vai, isso é óbvio. Por quê? Né? As casas vão ficar valorizadas, vai ficar uma área bem frequentada, né? Vai chamar comércio. E aí é justo que se o poder público gastou, tá? Gastou nisso daqui, ele obtenha a recuperação desse investimento. Porque se ele não fizesse nada, essas casas iam continuar com o mesmo valor, né? Com a obra, elas tiveram um acréscimo. Aí olha só, essa obra aqui vai atender todo esse entorno aqui, né? Todo esse entorno aqui, ou seja, uma área. E aí a jurisprudência vai dizer que as contribuições de melhoria decorrem de obras públicas, né? São tributos vinculados, porque se vinculam a quê? Se vincula a remunerar esse investimento que foi feito pelo poder público. Por isso é um tributo vinculado, tá? Tem valorização, traz valorização nos imóveis de uma determinada área da cidade, tá? O Estado não pode cobrar mais do que gastou com a obra. Aí vamos lá, né? A gente já vai chegar nisso daí. A cobrança se dá com o acréscimo de valorização do imóvel. A lei que cria a contribuição de melhoria, lei municipal, tá? Deve estipular a parcela do custo da obra a ser financiada, tá? O rateio dessa parcela do custo da obra pelos imóveis situados nessa zona, beneficiado com a construção. E aí, digamos que o seguinte exemplo, né? Esses imóveis, tá, que valiam em média 50 mil, tiveram uma valorização aí de 20%. Não vamos colocar mais, vamos colocar aqui, tiveram uma valorização de 40%. Né? Ou seja, né, agora aí vale quanto? 70 mil. Né? 70 mil, em média. Então o que vai acontecer? Aí, esse 20 mil aqui é o valor do acréscimo que cada imóvel teve. Só que aí o poder público gastou isso daqui, digamos, vamos supor aqui, 1 milhão. Tá? Esse 1 milhão, tá? Esse 1 milhão, como é que vai ser rateado para efeito de pagamento da contribuição de melhoria? Né? Vai se pegar o total, né? Total de gastos, né? E subtrair pela média, tá? Pela média do acréscimo imobiliário que os imóveis dessa zona tiveram, né? Aí digamos que em média teve aqui 800 mil de valorização, né? Todos os imóveis tiveram 800 mil de valorização. Então essa diferença, tá? A diferença entre o que se gastou e o que se valorizou vai ser cobrada, tá, em um percentual de todos os moradores dessa zona. Aí vem a pergunta, vai ser cobrada por quanto tempo? Quando o poder público definir a parcela, tá, geralmente ela é cobrada pelo período de 1 ano. Geralmente ela é cobrada pelo período de 1 ano.
Tá? E aí vai ser cobrada de quem? Vai ser cobrada de toda a cidade? Não, vai ser cobrada só da área que foi beneficiada com essa valorização. Tá? Aí, quando vier o IPTU, vai vir destacado também o valor da contribuição de melhoria. Tá? Deu para entender, gente? Então isso é contribuição de melhoria. Então, por hoje, para aqui.